Isso aí, voltamos. Voltamos agora para falar do evento que ocorreu no Rio de Janeiro, do dia 29, 26 de abril, melhor dizendo, até o dia 1º de maio. Foi o evento denominado Rio 2C, Rio 2C. É um evento sobre criatividade, o maior da América Latina, que ocorre anualmente na cidade do Rio de Janeiro. No evento, você discute muito sobre criatividade, o efeito da criação, enfim, todas as dinâmicas relacionadas à criatividade. Disso daí a gente percebe até que a temática transpassa, perpassa, ou seja, aborda várias áreas e sub-áreas. Por exemplo, nós temos a criatividade abordada dentro dos ambientes de negócio, na ciência, na gestão de marcas, na escrita de roteiros para poder fazer seriados, filmes, comerciais. Você tem também, dentro da música, o uso da criatividade. Enfim, são muitas as áreas pelas quais o tema criatividade passa e é discutido no evento, como também na tecnologia. Só para você ter uma ideia, olha só as salas que tem lá no evento. Uma das salas se chama Biodome, outra é Brain Space, Business Hall, que essa é uma área em que se fazem pitchings e tem alguns startups instalados também. Cyber Stage, Future You, Global Stage, House of Brands, New Frontier, Sala de Mercado 1, Sala de Mercado 2 e 3, Screening Room, Sound Beats e Story Village. Todas essas salas você tem painéis, palestras, enfim, discussões relacionadas à criatividade e o impacto disso no nosso dia a dia, como Web 3.0, metaverso, enfim. E uma das salas, inclusive, a temática foi a transformação do varejo, né? O valor da experiência no físico e no digital. O que foi discutido nessa sala? Primeiro, se falou sobre live commerce, né? Que são as lives que são feitas na internet, Instagram, Facebook, TikTok, enfim, qualquer um desses ambientes. E essas lives em que são vendidos produtos, elas geram muita conversão. A conversão dessas live commerces é de 10 a 20% maior que um e-commerce normal. Na América Latina, a conversão é de 1,6%. No mundo é 2% e na China hoje é 20%, que é de lá que veio inclusive a ideia do live commerce, que surgiu antes mesmo da pandemia. A pandemia potencializou. No Brasil, a média de vendas é entre 1.000 a 10.000 por live. Né? Então você tem esse número de venda, é um número que não é muito alto ainda, mas que está começando a crescer aqui no Brasil. O que se discutiu sobre as live commerces é o seguinte: o sucesso delas é decorrente da oportunidade e do conteúdo, ou seja, quanto mais interessante o conteúdo, quanto mais o conteúdo atrair as pessoas, mais fácil retê-las na live e assim você conseguir ofertar e vender os produtos. Outro aspecto que foi discutido nesse painel, em que os 3 apresentadores, os 3 palestrantes discutiram muito, é a questão das datas promocionais. O que se observa muito no Brasil é que as datas promocionais, as datas comerciais, elas acabam atropelando o varejo. Né? Então são muitas datas, termina o Dia das Mães, já está trabalhando namorados, depois volta às aulas, enfim, cada hora é uma data promocional. E aí, isso daí acaba atropelando muitos varejistas que não pensam nas tendências de futuro e se preparam para os movimentos que advirão. Também se percebeu que, com essa mudança que ocorre no varejo hoje, a tendência é que o vendedor, a força de vendas, passe a ser o influencer para o varejo. Ou seja, o varejista vai ter os seus vendedores como aqueles que vão fazer os vídeos, vão fazer as suas lives e vão atrair os consumidores. Um outro ponto que se destacou é a questão da vitrine. Cada vez mais as pessoas não estão olhando as vitrines, elas estão olhando o celular. Então a vitrine é uma preocupação que às vezes não é mais tão importante, tão forte quanto era outrora. Então muitos consumidores não olham para a vitrine, geração alfa, geração Z, enfim. E quando a empresa se preocupa demais com a vitrine, ela está deixando de ter atenção em outros movimentos que podem ser mais impactantes. Uma das coisas é a multicanalidade. Né? O que é a multicanalidade? É o fato de que o cliente, para ele não interessa se ele está comprando na internet ou fisicamente. Para ele é importante comprar
de uma forma única, ou seja, eu posso comprar na internet, pegar na loja física, posso pedir na loja física e receber em casa, né? E aí a gente passa a perceber que a logística em si tem uma força tão grande quanto o próprio lead, ou seja, o lead, que é aquele dado que você coleta do consumidor na internet para poder disparar mensagens, etc., e que é muito importante no marketing digital, por exemplo, ele não é o mais importante, ele é importante tanto quanto a logística. Por quê? Por exemplo, você pega a experiência de compra no shopping. O shopping cada vez menos deixa de ser o local de vendas. Ele passa a ser um local de prestação de serviços. O que isso significa? O que se observa em relação a isso? É que, dentro do ambiente do shopping, uma marca deve priorizar a construção de experiências, ou seja, fazer com que o cliente tenha uma vivência diferenciada dentro daquele espaço, não para ele comprar e levar o produto naquele momento, mas para que ele possa até mesmo pedir o produto por meio dessa experiência e o produto chegar na casa dele. Aí a logística passa a ser um fator importante, né? Quando o varejo físico passa a ter esse caráter de experimentação, de vivência, você utiliza ele de uma forma mais forte do que só o de transação, ou seja, o ambiente que a pessoa vai lá, compra e leva, né? Aí, um exemplo que foi passado é de uma loja de brinquedos norte-americana, que 60% do seu faturamento foi com serviço. Ou seja, essa loja de brinquedos, mais do que vender produto, vendeu serviços que agregaram e aumentaram mais ainda ao seu faturamento. Então, é algo para se pensar. E aí, nesses pensamentos, vem uma discussão. Será que é interessante ter estoque dentro do shopping, que é um espaço muito caro? Ou é mais importante do que ter o estoque você entregar uma experiência de compra para o seu consumidor, né? Então, são pontos interessantes dessa palestra, desse painel, que a gente precisa refletir. Outro painel, aliás, vários painéis foram feitos a respeito de avatares, né? Do mundo dos avatares, aqueles personagens na internet que as pessoas estão cada vez mais criando para representá-los no mundo digital. E em cima de avatares eu fiz um apanhado aqui, né? Primeiro é a discussão de que o mercado de avatares ainda é incipiente, ou seja, é um mercado novo, principalmente no Brasil. Apesar de que no Brasil você tem um alto índice de consumo de redes sociais, né? O Brasil é um dos maiores consumidores de redes sociais no mundo, mas seu mercado de avatares ainda é pequeno. E o que se percebe é que a geração Z e a Alpha é aquela dos anos 2000 e pouco, né? Então são os mais piquititinhos, né? Que tem uns 10, 12, 15 anos hoje no máximo. Essa geração e a geração Z, eles se conectam mais aos avatares, eles têm uma capacidade maior de se sentir próximo dos avatares. Mas como é que você se aproxima por meio de um avatar do seu consumidor? Storytelling, contação de histórias. Então a contação de histórias, a criação de um histórico, por meio desse personagem que é o seu avatar, você se aproxima e se conecta mais facilmente ao consumidor. Além disso, tem que lembrar o seguinte, que o personagem, que esse avatar, ele tem que ter os valores da marca. Não adianta nada você criar um avatar, colocar valores nesse avatar que não tem nada a ver com a marca. Por quê? Porque esse avatar ele pode consumir produtos de outras empresas, em eventos de parceria, por exemplo. Você pode fazer parceria com outra empresa e o seu avatar vai consumir dessa outra empresa, e na hora que esse avatar está consumindo de outra empresa, o que o consumidor enxerga não é o personagem em si, é a empresa, a sua empresa comprando. E isso daí o pessoal percebe muito com a Lu do Magalu, né, do Magazine Luiza, aquele avatar, aquele personagem, né? Eles identificaram que ela ganhou tanta força, a equipe de gestão desse avatar ganhou tantas possibilidades na gestão, que eles estão tendo que incorporar outros tipos de profissionais para poder gerir esse personagem. Então, por exemplo, eles estão com uma equipe de vendas para poder trabalhar o personagem Lu, gestão de carreira. Já pensou um avatar, um personagem que é do ambiente digital, tem um gestor de carreiras para poder ajudar a tomar as melhores decisões. E o interessante, ainda, falando da Lu, é o seguinte, é que você percebe que o fato de que é um avatar não impede de você ter clareza de que é um avatar, ou seja, eles fizeram várias brincadeiras com o fato de que ela é um personagem do mundo que não é real, né?
Então, assim, já fizeram ações em que a personagem, esse avatar, falava, olha, eu não preciso usar protetor de pele, eu sou um personagem digital, mas eu recomendo você usar, compra esse protetor solar aqui, usa, papapá, papapá. Ou seja, quem está vendo, recebendo a mensagem, ri, se diverte, porque sabe que realmente não é um ser vivo, e acaba vendendo aquele produto. O único problema dos avatares, dos personagens do mundo digital, é o seu alto custo de produção. Produzir o 3D ainda é muito caro aqui no Brasil, um 3D de qualidade, e o tempo de renderização. Para renderizar também demora muito ainda. Uma tendência que se observou quanto aos avatares, esses personagens do mundo digital que entram até no metaverso. Primeiro, a inteligência artificial vai ser inserida cada vez mais na gestão do avatar. E isso vai permitir algumas questões cada vez mais interessantes, porque aí você vai ter um robô tomando decisões que antes seria feito por um humano, né? Então você tem uma gestão mais dinâmica. Outro ponto que a gente destaca em relação aos avatares e dos consumidores cada vez mais tendo avatar no mundo digital é que você diminui o custo de compra de alguns produtos. Como assim? Alguns produtos eles têm um índice de devolução muito alto. Por exemplo, a pessoa compra a roupa, ela vê a medida, aquelas informações todas lá no site, compra o pedido, chega, não serve nela, não fica bem na pele, aquela coisa toda. Por meio do avatar, você já vai poder ter o personagem nas suas medidas no mundo digital e comprar por meio do avatar, o avatar experimenta e aí você diminui o índice de devolução das roupas, né? Então é uma tendência que se observa, que se percebe que vai resolver o problema das devoluções de produtos. Não é só roupa, tudo quanto é tipo de produto. Percebe-se que o mundo está cada vez mais preparado para essa oportunidade, para esse universo, porque cada vez mais devices, ferramentas, né? Por exemplo, celular cada vez mais na mão das crianças, cada vez mais nova criança já tem um celular para mexer, para navegar na internet. E os próprios games também, a ideia dos gamers, né? Isso daí cada vez mais influencia o consumo. Você começa a pesquisar, vai ver que há um índice cada vez mais alto de gamers, de pessoas jogando videogame que possibilita. E dentro do evento eu descobri uma startup, que o nome é Cultura Digital. Essa startup possibilita várias coisas, como contratar vozes de pessoas, etc. Mas eles também fazem gestão de avatar. Então você já tem uma startup, Cultura Digital o nome, que ela já faz gestão de avatar, que é algo que vai ser cada vez mais comum. Até uma pergunta que foi feita lá, que eles falaram que as pessoas perguntam, né, muito, falam, o avatar vai substituir o ser humano? Não, isso é óbvio, né, pessoal? Ninguém vai deixar de seguir um ser humano. Agora, o bom dos avatares, e isso foi destacado, é que o avatar dificilmente vai ser preso bêbado, o avatar dificilmente vai quebrar as coisas dos outros com raiva, porque o avatar você controla ele. Os seres humanos podem tomar decisões, ações cada vez mais intempestivas, né? Então, do nada faz alguma coisa que pode prejudicar a carreira do indivíduo, da pessoa, né? E ainda dentro do evento, tivemos algumas discussões relacionadas à neurociência, ao cérebro, enfim. Primeiro aspecto, é um fato interessante que os cientistas trouxeram, que é a música, né? A música ajuda a mudar a percepção da realidade do ser humano. O ser humano, por meio da música, muda de outra forma quanto à realidade. A gente observa que todas as culturas, você tem a música como uma forma de se expressar, né? O ser humano se vale da música para se expressar, para ter prazer, e que os algoritmos cada vez mais conseguem identificar com 95% de precisão as músicas que cada um mais sente prazer em ouvir. E isso explica porque às vezes aparecem umas músicas no seu playlist, no seu aplicativo, e que você gosta, né? Porque eles vão escolhendo cada vez mais. Também se percebe que dentro do cérebro do ser humano há uma capacidade natural de processar a música e que houve um estudo em que você teve crianças estudando, interagindo com música, outras sem música, né?
Aquelas crianças que estudaram interagindo, ouvindo música, tiveram um rendimento maior do que outras, ou seja, a música realmente ajuda as pessoas a se concentrarem, a melhorar o entendimento, a interação social, né? Isso é algo que a gente pensa, imagina, conversa, mas um estudo científico mostrando dá mais força ainda para esse tipo de entendimento. Também é importante destacar que é mito aquela ideia de que o lado esquerdo é criativo, o direito é matemático. Na verdade, quando a pessoa vai calcular, vai criar as imagens de ressonância magnética, elas demonstram que é o cérebro inteiro. Então, todos os neurônios não, né? Mas todas as regiões do cérebro são ativadas dos dois lados. Pessoas que perdem... E isso até é desmentido, a ideia de que um lado é da criatividade e o outro da matemática, quando você pensa o seguinte, tem gente que perde um lado do cérebro e mesmo assim consegue fazer as duas coisas, mesmo sem o cérebro. Então, enfim, é uma besteira. Também é importante destacar que não existe um botão de compra, que nem algumas pessoas acreditam. Algumas pessoas acreditam que você faz tal coisa, você vai comprar. Não, você consegue potencializar, né? Mas forçar a comprar, não. Isso não existe. Também é interessante uma outra ideia, que é a ideia da predição cognitiva, o predicting code, né? Ou seja, o nosso cérebro, a gente vai aprendendo ao longo da vida, a gente vai tendo aulas, vai tendo aprendizagem, e isso faz com que a gente consiga desenvolver no nosso cérebro a predição cognitiva, ou seja, a gente cria um template para determinados momentos. O que isso quer dizer? Quando a gente está num determinado ambiente, devido a aprendizados ao longo da vida, das vivências, etc., a gente sabe o que vai acontecer. Por exemplo, está numa sala de aula. Você está numa sala de aula, você sabe que vai ficar todo mundo em silêncio, vai todo mundo estar ouvindo, vai ter um outro fazendo barulhinho, conversando, etc. Você, então, nem presta mais atenção em todas as coisas. O nosso cérebro faz isso quando a gente está vivendo. Então, quando você está conversando com alguém, o teu cérebro não está prestando atenção como é que está movimentando a sua mão, o seu braço, porque tem um template que ele só bota no modo automático, vamos dizer assim. Então, vai no modo automático, esses comandos neurais, e você vai fazendo, vai vivendo, porque está tudo de forma definida, pré-definida. Pois bem, o que acontece é que, como a gente vive como um filme, quando acontece algo inusitado, aí a gente presta atenção. Aí explica, eu pensando agora mesmo tive essa ideia, isso explica porque você está no ambiente de uma festinha, está conversando com as pessoas, e de repente do nada você começa a prestar atenção numa conversa, porque falaram o seu nome. Quando você ouve o seu nome, é algo que saiu do roteiro, que você está esperando aquele roteiro lá, eles conversam, futilidades e tal, mas ouvir o teu nome é algo que te interessa. Então, numa sala de aula, você está lá conversando, está prestando atenção na aula, o professor está falando, as coisas estão ocorrendo, mas se você ouve um estrondo lá fora, você não imagina que vai ter um estrondo de uma bomba do lado de fora. Isso vai te chamar a atenção. E isso é o que faz com que você saia do template para poder interpretar cada vez mais. E é isso que vai te chamar a atenção. Então é por isso que a criatividade, fazer coisas diferentes, chamam mais atenção, porque nós estamos agindo como um filme. Também é interessante destacar outra proposta, um outro posicionamento que foi dado nas palestras lá, que é a seguinte: um estudo demonstrou que uns pescadores lá da área Finlândia, Islândia, daquela região, não lembro, das regiões dos Países Baixos, da região dos nórdicos, né? Em um determinado local lá, os pesquisadores perceberam que quando os pescadores iam para regiões muito afastadas, mais perigosas, eles se reuniam, rezavam, faziam todo um ritual. Quando eles iam pescar ali perto, não tinha esse ritual. E aí pesquisando, descobriram o quê? Diante de momentos de estresse e sofrimento, nós, seres humanos, acabamos criando rituais para poder vivenciar aquelas situações, né? Então, assim, os rituais são apenas para poder nos ajudar a lidar com aquela situação mais estressante, que pode gerar um sofrimento. Lembrando que, nos mesmos estudos, né, outros estudos, na verdade, disseram o seguinte, que distrair a pessoa em momentos de estresse não acalma as pessoas, isso não ocorre, tá? Talvez o que ajude mais é ela fazer um ritual, né? Então, isso é um apanhado sobre as partes de neuro, que eu acho muito interessante, enfim. Sobre metaverso, também fiz um apanhado de várias falas, que eu acho que ajuda bastante a gente a entender sobre metaverso. Bom, primeiro,
Metaverso é uma oportunidade para quem quer entrar, né? Enfim, quem quer entrar de cabeça, quem quer aproveitar uma boa oportunidade é no mundo dos games. Por quê? Porque os games têm 4 pilares que permitem você potencializar a presença de uma empresa no metaverso. Primeiro, você tem uma estrutura com vários usuários. O único metaverso no mundo que realmente tem muita gente é videogame, é game, são os games. Segundo, você consegue criar eventos de mercado, né? Então, assim, você faz alguns eventos interessantes. Tem um caso lá que foi mostrado da Brahma, por exemplo, na época da pandemia, né? Não lembro qual videogame, não lembro qual game que foi, mas enfim. Isso durante a pandemia, durante o lockdown, eles criaram um ambiente em que as pessoas ajudavam os entregadores de Brahma dentro do game, levavam a cerveja nos bares, e ao término de todo o evento, eles entravam no bar Brahma, né, esses jogadores, e lá dentro do bar Brahma tinha uma festa onde a Anitta chegou e cantou, né? Então, assim, você criando momentos, eventos interessantes, você gera bastante boca a boca, você consegue atrair pessoas. E outra proposta, outra coisa interessante de você acelerar por meio dos games o metaverso é usar os mesmos elementos do mundo físico, ou seja, não inventar uma coisa do nada. Se você tem um bar, cria essa mesma estrutura de bar dentro do metaverso para as pessoas vivenciarem o mesmo ambiente. E também o outro pilar que ajuda muito a acelerar, potencializar a presença no mundo dos games é trazer influenciadores de fora do mundo do game, que foi o que aconteceu agora recentemente Recentemente não, foi agora na época do evento mesmo, na quinta-feira do evento, que foi aquele show dentro do game de um artista, esqueci o nome dele agora, Emicida, não lembro o nome do artista, mas ele fez um show durante 72 horas e isso lotou lá o game, porque é a primeira vez que houve algo desse gênero, né, de atrair no Brasil, né. Para poder monetizar dentro do game, tem que ter um alinhamento com a desenvolvedora, né, porque as desenvolvedoras elas têm que seguir uma série de regras, por exemplo, Roblox. Roblox é voltado para crianças, né, então você vai poder botar cerveja lá, porque enfim, vai dar confusão isso daí, né, e também para a empresa que desenvolve o game poder te ajudar a fazer uma boa experiência. Diferente do metaverso pensado hoje em dia, no game você não compra terreno, porque a ideia de metaverso cada vez mais presente fora do ambiente de game é por meio de compra de terrenos, né? Então, enquanto nesse metaverso em que você compra terreno, você utiliza o blockchain, ou seja, você usa uma tecnologia para fazer transação financeira dentro do ambiente, no game não existe o blockchain, você não consegue fazer a transação dentro do game. Ou seja, dentro do videogame você não consegue comprar e vender ali naquele ambiente, já em outros tipos sim. Até por causa disso, tem gente que fala que o videogame, que o mundo dos games não é um metaverso, porque lá não tem o blockchain, tá? Então, é outra coisa para se considerar. Se você quer o metaverso puro, teria que ter um blockchain. Mas também o que se sabe é que está tendo uma discussão ainda sobre o que é metaverso, né? Só se sabe que envolve o mundo físico, digital e que foi cunhado em 92, né? O que se sabe também é que o metaverso está mais relacionado a vender coisas do que fazer propaganda, né? Então, uma ação no videogame que você não vende nada não é bem um metaverso, é uma divulgação, tá? A ideia é que no futuro, né, por meio da Web 3.0 e tudo mais, né, você consiga, por exemplo, eu compro uma roupa para o meu avatar dentro do ambiente metaverso, quando eu vou para outra plataforma, essa roupa vai junto, né? Então eu compro o boné, na outra plataforma eu levo o meu mesmo boné, mas para isso tem que conversar as diversas plataformas, e isso é o que pode emperrar a evolução da tecnologia, porque a gente sabe que a tendência é as empresas querem fechar tudo dentro do seu ecossistema. Um outro aspecto muito interessante de se saber é que os clientes da empresa Magnops, né, que é do brasileiro, que é o criador do Terra, que ele está nos Estados Unidos com essa empresa que ele criou lá, enfim, ele falou que um dos clientes dele já está desenvolvendo formas de você estimular a retina do ser humano, né? Então a retina aqui do olho, para que a pessoa com esse estímulo
ela tem a simulação da realidade, ou seja, já estão conseguindo identificar de que forma você estimula o olho para que a pessoa não saiba diferenciar o que é real ou não do que ela está enxergando, porque você está usando fótons dentro da visão da pessoa, né? Então, assim, é uma tecnologia muito louca e que vai possibilitar ocorrer aquilo que a gente vê naquele filme Jogador Número 1. Se você não viu, assiste. Jogador Número 1, um filme do Spielberg, não lembro o nome em inglês, mas tem no Brasil. Você assiste esse filme, você vai ver algo parecido, né? O que se desenha mais ou menos o que seria a realidade futura por meio do metaverso. As pessoas vivendo em situações estranhas, diferentes, enfim, mas vivendo uma realidade diferente dentro do metaverso, né? E diante disso daí, por meio da internet 3.0, né, web 3.0, e várias outras ferramentas, como esse estimulador de retina, né, você vai entrar na web 3.0, provavelmente vai usar o seu blockchain. O blockchain é como se fosse o teu acesso para poder vender e comprar na internet. Então, acredita-se que em vez de você fazer um login de e-mail, senha, você vai usar o blockchain teu para entrar e aí vai poder comprar, vender, etc. dentro do metaverso. Vamos ver, é um processo que vivenciamos neste momento, né? E um outro item importante que eu destaquei aqui, que eu achei bacana colocar, é a respeito do branded entertainment, né? Que é a gestão de marca por meio do entretenimento, né? E no caso aqui é um caso, né, um case relacionado ao marketing de entretenimento, né, o brand entertainment, por meio de causas, né? Então, assim, é um caso muito interessante. Então, os palestrantes, né, as pessoas do painel deixaram bem claro, e isso a gente percebe no dia a dia, então é importante reforçar, inclusive, é que quando as pessoas querem aquele conteúdo, elas não pulam aquele conteúdo. Então a ideia é você fazer conteúdo que as pessoas queiram consumir, né? Então, assim, por meio de um entretenimento, criando entretenimento, fazendo uma gestão de marca por meio de entretenimento, você consegue ganhar grade, ganhar participação no dia a dia, ganhar audiência. Você não precisa comprar, né? Porque quando você não tem algo de tanta qualidade, você precisa comprar e interromper a grade, tá? Aquele negócio. Então, quando você vê na TV aqueles espaços que a pessoa comprou, é porque ela teve que pagar e as pessoas não tinham tanto interesse de assistir, né? O Brasil é o mercado top 5 de vídeos no mundo e o top 3 do streaming. Isso é interessante. E diante desse contexto, o laboratório farmacêutico GSK e a MTV criaram uma estratégia muito interessante e que demonstra o marketing de causas, né? O entretenimento de causa, ajudando bastante uma temática e inserindo duas marcas de uma forma bem firme, né? Então, o que acontece? Observou-se que cada vez mais as pessoas que têm AIDS consomem menos o medicamento para lidar com a AIDS. Então, as pessoas que são detectadas, são portadoras do vírus, né, da imunodeficiência adquirida, essas pessoas elas têm que consumir um coquetel, né, remédios, para poder ir tocando a vida de boa, né? Quando elas param de consumir esse medicamento, o que acontece? Elas passam a transmitir com mais força ainda a doença a outras pessoas, né? Então fica mais fácil transmitir. Além disso, as pessoas, quando voltam a tomar depois de um bom tempo, por exemplo, se eu tomava uma pílula, eu passo agora a ter que tomar 2 pílulas. Eu aumento a minha dosagem porque eu perdi, eu não sei como é que é, enfim, não entendo muito bem disso daí, mas eles explicaram lá que a pessoa, quando volta a tomar, tem que tomar mais, né? O que é ruim para a própria pessoa. Então, a proposta deles, para essa ação de entretenimento de causa, né, foi discutir o preconceito. Então, era discutir o preconceito em relação a quem é o portador de AIDS, né? E aí teve toda uma pesquisa, né, quem tinha doença e tal, como é que é a vida e tal. E na pesquisa se descobriu uma fala muito forte de um personagem, de uma pessoa, né, que ela disse: olha, eu não sou a AIDS, eu tenho a AIDS. Isso daí virou até campanha. Se você ligar na MTV e ver a propaganda, eles vão botar essa frase lá, porque é uma frase muito forte e impactante. Bom, o que aconteceu no final de tudo isso?
O documentário foi exibido na MTV, gerou mídia espontânea, começou a veicular matérias, conteúdos no Brasil inteiro sobre o tema do documentário, assim. Foi tão impactante o documentário que acabou indo por horário Prime da MTV. Não ia por horário Prime, mas era muito forte. Então eles acabaram colocando lá porque era muito... As pessoas estavam muito impactadas, muito interessadas. O Globoplay, que não tem nada a ver com a MTV, acabou botando também no seu cardápio, no seu portfólio lá, esse documentário. Deu positivo ao nome do documentário. O que se percebeu nesse caso? Além de prêmios, etc. Um produto de um conteúdo relevante, forte, que nem esse documentário, gera subprodutos. Né? Então, eles não imaginavam, mas eles conseguem agora, eles mostraram lá uma possibilidade de conteúdos que eles vão fazer. Eles criaram um ecossistema, é um mundo Marvel em cima desse documentário Deu Positivo, de tantas coisas que eles conseguem fazer que eles não imaginavam. Então, conteúdo relevante, como marketing de causa, né, algo que é de impacto social, ele traz longevidade, né, então você acaba tendo uma vida mais longa por meio desse conteúdo. Além do mais, quando se vale desse tipo de conteúdo voltados a causas sociais, né, causas sociais, ambientais, etc., você consegue falar coisas que você não consegue falar naturalmente. Por exemplo, a tua marca dificilmente vai conseguir falar de corrupção, mas se você faz um conteúdo muito interessante que tem a ver com isso daí, você consegue jogar a fala de corrupção tranquilamente. Além do mais, o conteúdo, o brand entertainment de causas, permite também ajudar na mudança de hábitos das pessoas, além desses temas que normalmente você não aborda. Então, assim, são alguns tópicos que eu vejo que são interessantes, né, que eu observei lá, né. Então, assim, vi lá várias coisas, mas o que eu destaquei para você agora é transformação do varejo, avatares, neuro, né, o neurocérebro, né, impacto no cérebro, né, que fortalece a criatividade, etc. Metaverso, onde os avatares transitam, né, e o brand entertainment, né, que é o de causas sociais inclusive. Então é isso, acho que já dá um bom apanhado. Caso você tenha gostado, dá uma curtida aí. Se você não gostou, descurte também, não tem problema, né? Assim que é a vida. Escreve aí, faz um comentário, fique à vontade para você descrever o que você achou interessante desse conteúdo e faz uma inscrição no sininho também para receber outros conteúdos mais para frente, né? Bom, é isso aí, espero que tenha gostado e um forte abraço então.